Dando continuidade ao estudo sobre os materiais semicondutores, nessa aula a gente vai estar vendo um pouco sobre um componente também muito importante, que é o transistor. Então, a gente viu na última aula, falamos sobre o diodo, né? E hoje a gente vai ver sobre esse componente elétrico. Bem, o transistor, certo? Ele é um dispositivo, também um tipo semicondutor, assim como o diodo. No entanto, ele vai possuir três camadas, né? Nós vimos que o diodo ele tinha duas camadas, né? Que era a camada N e o P. E o transistor ele é diferente, ele vai ter três camadas, né? E inclusive também nessa imagem que eu trouxe para vocês aqui logo abaixo, vocês podem ver que diferentemente do diodo, ele tem três terminais, né? E o diodo só tinha dois, que era o anodo e o catodo, e o transistor ele vai ter três. A gente vai estar conhecendo quem são esses terminais aí mais na frente. Então, o transistor, gente, ele é muito utilizado em construção de chips eletrônicos para várias aplicações, né? Ele também é feito de silício ou germânio, assim como o diodo, né? Por ser um dispositivo semicondutor. E ele é empregado em processos de amplificação e produção de sinais e também em operações de chaveamento. Ele serve a alguns sistemas, né, que usa chaveamento, ele também pode ser usado. Então é isso. A principal função assim, dele, que a gente vai estar assim mais aprofundando nessa aula, vai ser a questão da amplificação, certo? Como eu falei anteriormente, né, um transistor ele é criado pela união de três materiais semicondutores, né, obtidos pela adição de impurezas. Então, da mesma forma que a gente viu no diodo, que o diodo, né, eu até vou me corrigir aqui um pouco, que na última aula eu falei junção N e junção P, na verdade, a junção seria a união dos dois, né? Então, são dois materiais semicondutores unidos. Então, volto aqui, né, no caso do transistor, ele é uma união de três materiais semicondutores. O diodo era de dois e a gente agora somos três, né? O mesmo processo que foi feito lá, pegando o silício e fazendo a questão da dopagem, né? Que é a adição de impurezas. Então, a gente vai usar o mesmo processo aqui na questão do transistor. Só que agora a gente vai usar três materiais, né? A mesma coisa lá, pode ser do tipo N e tipo P, ok? Então, dessa forma, eles são originados os dois tipos principais de transistores usados na eletrônica, que são os transistores PNP e o transistor NPN. Então, a imagem que eu estou trazendo aqui para vocês mostra, né, os dois tipos, que ele pode ser tanto o NPN como o PNP. Vejam, começando pelo NPN, que eles são, né, é um dispositivo, como eu falei, composto por três camadas. Então, tem esse nome porque você colocou um material tipo N, um tipo P, um tipo N. Então, juntou esses três, certo? E formou-se o elemento que a gente chama de transistor, ok? Logo do lado, né, ainda em NPN, nós vemos a simbologia do transistor. Então, quando a gente for desenhar um transistor em um circuito, a gente simboliza ele por esse símbolo. Então, vejam que tem as letrinhas, né? Essa letrinha aí, B, C e E. O que são essas letrinhas? Então, essas letrinhas vão ser os terminais dele, né? O diodo era feito do anodo, tinha o anodo e o catodo. O transistor, eu vou ter a base, que é representada pela letra B, o coletor, pela letra C, e o emissor, né? Então, a gente tem a base, coletor e emissor, certo? O que é que difere agora do NPN para o PNP? A questão da organização dos materiais, né? Agora, em vez de ser um material N, um tipo P, um N, agora a gente vai ter um tipo P, no meio um N e logo depois um P, certo? A posição dos terminais não vai mudar, certo, gente? A gente vai ter a base, a mesma coisa, o coletor e o emissor. O que vai mudar agora, se vocês estiverem observando bem, é o sentidinho da seta, né? Que está no emissor. Então, diferente do NPN, em vez da seta estar saindo, né? Ele está entrando. Então, só muda isso, ok? Então,
não vamos focar apenas só na identificação desses terminais no momento. Então, quero que vocês sempre saibam que a gente tem esses 3 terminais, a base, o coletor e o emissor. Nessa figura abaixo, né, ele também mostra mais novamente a simbologia do transistor. E no segundo momento aqui embaixo do PNP, ele mudou as posições. Botou base, botou emissor em cima, o coletor embaixo. Então, gente, tanto faz você fazer e desenhar dessa forma como essa que está em cima. Mas eu sugiro usarmos sempre essa de cima, né? Mudando somente o sentido da seta, para a gente não estar mudando a posição dos terminais. Então, a gente sempre vai usar base no meio, né? Coletor esse de cima e o emissor que está embaixo. Então, vamos usar somente essa configuraçãozinha, essa simbologia, para a gente não se atrapalhar. Então, como é que vocês vão fazer para identificar quem são os terminais do dispositivo quando estiver usando no laboratório? Ou então, quando estiver fazendo algum projeto elétrico, né? Então, projeto eletrônico, no caso. Então, no caso, vocês vão ter que pesquisar o datasheet do componente, de forma simples, né? Basta olhar na internet, coloca lá no Google o códigozinho dele que vem impresso no dispositivo e pesquisa o datasheet e ele vem te dando essas informações, certo? O datasheet é como se fosse um folheto de informações técnicas sobre o dispositivo. Nesse caso eu trouxe essa figura para a gente simplificar, para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Então aqui eu peguei o datasheet de um transistor e ele vem a imagem do transistor e vem me dizendo, né, como é, que tipo é, quais os terminais seria a base, o emissor e o coletor. Então é de fácil identificação. Você pega o transistor, bota como na mesma posição que está na figura e identifica quem são os terminais, certo? Então sempre recorram ao datasheet. Nele vai dar todas as informações que a gente precisa na hora de usar esse tipo de dispositivo. Então, as principais aplicações do transistor, gente, são esses que eu vou citar aqui abaixo, certo? Então, ele pode ser usado como chave eletrônica, né? Como eu já falei anteriormente, para chaveamento em circuitos. Então, o transistor, ele é a base para a construção de circuitos integrados, né, de CIs, para eletrônica digital. Um exemplo é, você pode chavear um motor de alta potência com o sinal de um microcontrolador, certo? Então, esses sinais integrados, a base deles são esses MOSFET, esses transistores, né? O MOSFET tem um dos tipos de transistor, por isso que eu me atrapalhei, mas ele é muito usado para chaveamento, né? Outro tipo também de aplicação é a amplificação. Você pode amplificar um sinal. Exemplo, né? Um sinal de televisão que chega na sua casa é fraco, ele precisa ser amplificado para que possa ser exibido. Então você usa o transistor também para estar amplificando os sinais. E por fim também, né, os osciladores, criar circuitos que ficam oscilando. Um exemplo, pisca-pisca, contador de tempo, entre outros. Então, essas são as principais aplicações do transistor. Mas a gente vai estar estudando agora de fato mais a parte de amplificação de sinais, certo? Conforme a imagem que eu vou mostrar agora para vocês darem uma olhada. Então, falando de amplificação, né, como eu falei, a gente vai focar mais nessa parte, nessa aplicação do transistor. Como é que ocorre a amplificação? Bem, ocorre porque quando você aplica uma corrente na base do transistor, né, não precisa ser uma corrente alta, basta uma corrente baixíssima, que vai surgir uma corrente no coletor, então proporcional à corrente da base, e essa corrente vai ser multiplicada pelo seu ganho. O que é que isso quer dizer? Todo transistor, gente, ele tem uma propriedade que é chamada de ganho, certo? Que é o ganho do transistor. O que é que significa o ganho? Esse ganho vai me dizer quantas vezes a corrente que eu colocar na base vai ser multiplicada, quantas vezes esse valor vai ser multiplicado. Então, todo transistor também, ele vai ter no seu datasheet o valor desse ganho, certo? Vejam esse desenho aí aqui embaixo, onde tem essa tabelinha, onde está destacado aí de vermelho, né? Isso é uma parte de um datasheet de um transistor, e vejam que ele está me dando aí o valor do ganho, certo? Quem é o ganho dele aí? Ele varia aqui de 110 até 800. Ele pode
pegar o valor da corrente e aumentar 800 vezes esse valor da corrente, né? O máximo que ele pode aumentar é até 800 vezes. Então, vamos assim, fazer um exemplo, né? Então, vejam aí que eu tenho uma simbologia do transistor do tipo NPN, ok? E aí, vocês estão vendo o sentido das correntes, né? Eu tenho uma corrente B, que vai entrar aqui pela base, uma corrente C, ali saindo pelo coletor, e um IE saindo ali pelo emissor. Então, quando você coloca uma certa corrente entrando ali pelo coletor, que a gente vai chamar de corrente B, essa corrente, ela multiplicada pelo ganho, vai me dar a corrente IC. Então, basta botar um pouquinho só de corrente em B, e vou ter essa corrente C multiplicada, certo? Então, vamos imaginar aqui, um exemplo, hipoteticamente, se eu colocar uma corrente B de 10 amperes, né? Estou dando um valor até alto, mas só para vocês entenderem o que eu quero falar. E vamos pensar que esse transistor ele tem um ganho de 800, ok? Então, se colocar uma corrente de 10, né? E eu tenho um ganho de 800, qual vai ser minha corrente C? Quanto é que ele vai amplificar da minha corrente? Então, eu vou pegar o 10 e vou multiplicar por 800. Então, eu vou ter uma corrente de 8.000 amperes, né? Vejam que eu estou dando valores assim, fora da realidade, só para vocês entenderem. Claro que eu não vou nunca colocar um dispositivo desse na corrente de 10 amperes. Né? Ele suporta questão de micro até miliamperes, né? Mas é só por uma questão de entendimento. Então, vejam que ele amplifica o sinal, né? Então, eu boto um sinal aqui, uma corrente de 10, e ele vai me dar uma corrente de 8.000, devido ao ganho que ele tem, certo? Então, é isso. Nos datasheets, esse ganho também, gente, ele é conhecido como HFE, né? Que é o ganho de corrente no coletor transistor. E ele também tem esse símbolozinho assim, dessa letrinha grega, onde está esse triângulozinho com exclamação na frente, logo na frente tem o beta, né? Então, a letra grega. Então, quando a gente fala do ganho, ele pode tanto ser usado esse beta como o HFE. Então, nos componentes, você vai lá no datasheet e vê quem é o ganho dele, quanto ele vai amplificar o sinal de entrada. Eu trouxe essa imagem aqui para ficar mais claro para vocês o que é que eu estou querendo falar sobre a questão do ganho. Então, vejam que a gente tem essa corrente que está sendo representada aí pela setinha vermelha. Então, vejam que é uma corrente bem pequena, né? Enquanto que a corrente C vai ser uma corrente grande em relação à corrente B. Isso é devido ao ganho desse transistor. Então, nos sinais a gente dá para ver bem direitinho que eu tenho um sinal baixo na entrada e no final esse sinal é amplificado, né? Então, vejam a diferença da amplitude deles. Então, é para isso, né, que a gente tem usa-se do transistor. Uma das aplicações principais seria a amplificação de sinais. Então, outra coisa importante agora também é para a gente saber entender a relação que vai existir entre as correntes no transistor, né? Então, vemos aí dois tipos de transistor, o NPN e o PNP. Então, estamos aí vendo a simbologia de cada um deles, né? Então, você tem o desenho do transistor, ele vem identificando a você quem é a base, quem é o coletor, quem é o emissor. E temos aí também a identificação das correntes, né? Corrente B, corrente C, corrente E. Ok? Então, tanto no primeiro como no segundo, a gente, né, é possível ver. Vejam que sempre o PNP, ele vai estar, o que é que vai mudar nele? Vai mudar o sentido, né? Tanto das correntes, como o sentido da setinha no terminal do emissor. Então, é isso que a gente tem que pensar. Essa primeira figura é o que a gente sempre tem que ter em mente, que é o NPN, né? Que é esse desenho. Então, quando a gente pensa em desenho um transistor, a gente vai estar desenhando sempre dessa forma, fazendo esse desenho, identificando a base, o coletor em cima, o emissor embaixo, e as correntes IB entrando, e esse sentido da corrente, né, o IC descendo, também o IE. Então, sempre a gente vai pensar dessa forma.
Quando a gente quiser representar da outra forma, que de outro tipo, o PNP, a gente só vai mudar a questão do sentido. As correntes agora IB, em vez de estar entrando, vai estar saindo. E as correntes IC e IE, em vez de estar descendo, né, a gente volta no sentido subindo. Então, só muda isso, certo, gente? Mas o que eu quero dizer? A questão das... Como é que essas correntes agora se relacionam? Então, é o seguinte. Existe uma lei chamada a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei das correntes, né, que a gente estuda em eletricidade 1 ou é na eletricidade 2, se não me engano, é na 1, que diz o seguinte: em um nó, né, eu tenho um nó de um circuito, a soma das correntes elétricas que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, vamos imaginar aí, né, quem é o sentido aí que está entrando, quem é as correntes que vai entrando aí nessa parte central do meu transistor. Vejam que o sentido a gente mostra que quem está entrando seria a corrente IB e a corrente C, ok? Vocês estão enxergando, né? E a corrente que está saindo é a corrente IE. Então, se a lei diz que a soma das correntes elétricas que entram, então, quem são as correntes que estão entrando? IB mais IC. Ela vai ser igual à corrente que vai estar saindo, que é a corrente IE. Então, nesse caso desse transistor do tipo NPN, se eu for fazer uma relação entre as correntes, eu vou ter o quê? Vou dizer que a minha corrente IB mais a minha corrente C vai ser a corrente que vai estar saindo, que eu chamo de corrente IE, ok? Então, se eu tenho um valor de corrente B, eu sei quem é corrente C, eu somo elas duas e acho quem é a minha corrente que vai estar saindo pelo terminal E. O que vai mudar para o outro desenho, né, que para o tipo PNP, como eu falei a vocês, é só a questão do sentido das correntes. Então, veja que a mesma regra a gente vai usar. A soma das correntes que entram é igual à soma das que saem. No caso dessa figura, quem é que está entrando aí no centro, né? Vai ser a corrente E. E quem vai estar saindo? A corrente B e a corrente C. Então, para esse tipo de transistor, eu vou ter outra relação entre as correntes. Então, eu vou dizer que minha corrente IE, que é a corrente que está entrando, vai ser igual à corrente que está saindo, que é IB mais IC, né? A soma das correntes que vão estar saindo. Então, isso aqui também é importante para a gente entender a questão de quando a gente for fazer algumas continhas mais na frente. Então, a gente precisou entender essa questão das relações das correntes, né, para a gente estar resolvendo algumas continhas mais na frente. E por quê? Porque é para calcular o ganho de um transistor, né, ou fazer as contas para saber quem é a corrente C ou IB, nós vamos usar essa equaçãozinha aqui, né? A fórmula que mostra a razão entre C por IB. Então, aqui eu tenho a formulazinha, né? Como eu falei a vocês, o ganho é representado por essa letra, pelo beta. Meu beta vai ser igual a minha corrente no coletor dividido pela corrente da base, certo? Então, simples, gente. Não tem complicação nenhuma, não é fórmula. Pensem assim. Se eu sei a corrente que vai estar saindo pelo coletor, né? E eu sei qual é a corrente que eu coloquei na base desse transistor. Qual vai ser meu ganho? Então, vamos voltar àquele exemplo que eu falei no início, né? Lembra que eu falei se eu botar uma corrente de 10 amperes na entrada, na base. E aí eu dei o ganho, mas no caso, agora eu vou voltar. Vou botar assim, eu tenho uma corrente entrando de 10 amperes. E eu tenho uma corrente, e quando eu coloco essa corrente, eu tive uma corrente no coletor de 8.000. Aí, bom, eu quero saber qual é o ganho desse transistor. Então, obviamente que se eu coloquei 10 e está saindo 8.000 lá no meu coletor, então, porque o ganho dele foi 800 vezes, né? Então, vejam que só é dividir 8.000 por 10, isso vai me dar 800. Agora, quem não quiser fazer conta e pensar como eu estou falando, né, dessa forma, já que eu tenho 10 na base, né, e lá no meu coletor saiu 8.000, quantas vezes esse valor foi, né, multiplicado? Então, basta entender dessa forma. Então, mas quem quiser ir pelas continhas para não se perder, então é simples. Ele quer saber quem é o ganho. Mas aí ele diz que no coletor saiu uma corrente de 8.000 e eu coloquei uma corrente de 10 na minha base. Quem foi o ganho? Então, vou usar essa equaçãozinha, vou ter 8.000 dividido por 10, e aí me daria um ganho de 800, ok? E aí, a gente vai ter assim uma variedade de transistores, né?
vai ter um transistor de baixa potência e de alta potência. O de baixa potência, gente, ele tem até ganhos em torno de 100 e 300 vezes, ok? E o de alta potência de 20 e 100. Então, outra coisa assim que para vocês entenderem é a questão do ganho. Quando vocês estiverem fazendo contas, né, que você achar um ganho, um valor assim de ganho baixíssimo, você está fazendo a conta lá e eu achei 2. Eu fiz a conta, achei 10. Então, vejam que não tá pela lógica, né? Esses transistores, eles têm nessas faixas de 100 para cima, 100 ou 200 ou 300. Então, fiquem atentos quando estiverem fazendo essas continhas, para não se perderem, né? Eu vou falar com mais calma no exemplo que a gente vai fazer agora, aí vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Então, vejam aqui esse exemplo que eu trouxe para vocês, né? Exemplo 1. O que ele pede? Calcule a corrente do coletor e a corrente do emissor, sabendo que um transistor tem um HRFE, ou ganho, certo? Lembre que pode ser tanto HRFE como beta, tanto faz. Ele disse que o transistor tem um ganho de 150. E a corrente que foi colocada na base foi de 3 microamperes. Então, o que ele quer saber? Então, vocês têm aí o desenho do transistorzinho, certo? E aí, temos, mostrando aí a corrente B, eu tenho corrente C e tenho corrente E, né? As letrinhas aí identificando. Eu vou ter uma corrente B entrando aqui, e vou ter a corrente C e E aqui saindo pelos seus terminais, ok? Então, ele diz o seguinte, que foi colocado uma corrente na base de 3 microamperes. Aí ele quer saber qual vai ser a corrente que vai sair pelo coletor, se esse transistor tem um ganho de 150. Aí vocês têm que pensar, professora, de boa, né? Porque eu sei que eu vou ter que fazer o quê? Se eu tenho 3 microamperes entrando na base, eu vou ter que vou multiplicar esse valor por 150. Porque o valor que vai sair no coletor é 150 vezes o valor que está entrando na base, certo? Então, e ele também quer saber quem é a corrente que vai sair no emissor também. Além do coletor, ele também quer saber do emissor. Mas o emissor fica um pouco para depois. O importante agora é a gente saber quem é a corrente que vai estar no coletor. Porque a gente que sabe que a corrente que sai no coletor só depende mesmo da corrente que está entrando na base e do seu ganho, certo? Então aqui a gente tem essa equaçãozinha que eu coloquei só mesmo para a gente entender que o ganho vai ser a corrente no coletor sobre a corrente na base, certo? Mas a gente não precisa estar focado em fórmula, mas eu quero que vocês pensem como eu estou falando. Sempre a minha corrente no coletor vai ser a corrente que entra pela base vezes o seu ganho, né? Quantas vezes eu vou ter que multiplicar a corrente na base para mim saber quem é a corrente que vai estar saindo pelo coletor. Coloquei meus dados aqui. Quem são meus dados? O beta, que é o ganho, certo? Tanto faz, eu botei nas dois aqui, o HRFE e o beta, para vocês saberem que é a mesma coisa. Eu tenho um ganho de 150 e ele disse que a corrente que eu vou colocar na base é de 3 microamperes. Né? Então, quem vai ser minha corrente no coletor? Foi o que eu falei. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar, né, meu ganho pela corrente que eu vou colocar na base. Então, aí eu coloquei na minha equaçãozinha, eu já sei que a corrente no coletor vai ser a corrente que entra pela base vezes o ganho. Vamos botar aqui na formulazinha, na continha. Aí substituir. Então, quem é a corrente que ele colocou na base? 3 micro, né? E qual foi o ganho? 150. Fiz a multiplicaçãozinha, né? Vocês sabem que esse micro aí é a mesma coisa de 10 elevado a menos 6, mas não precisa colocar. Então, deixa ele aí, né? Não mexe nele. Faz apenas a multiplicação de 3 vezes 150, né? E isso me deu uma corrente de 450 microamperes. Então, vejam. Ele colocou uma corrente só de 3 microamperes. E quanto de corrente saiu pelo corrente do coletor? 450. Então, essa corrente é 450, né? Microamperes é 150 vezes a corrente que eu coloquei na base. Então, amplificou. Então, eu coloquei uma corrente de 3 micro e ele vai estar saindo uma corrente de 450 microamperes. Então, veja que o sinal, né, a corrente foi amplificada. Para isso que serve esse transformador.
Aí ele me pergunta, bem, ele quer saber também quem é a corrente que vai estar no emissor. E aí a gente viu pela aquela leizinha, a lei de Kirchhoff, que as correntes que entram, né, é igual a corrente que sai, a soma das correntes que estão saindo. Então, quem é a corrente aí, né, IE. Então, veja o que a gente viu lá anteriormente, que as correntes que vão estar entrando, nesse caso vai ser IB e IC, então vou ter que somar as duas, e isso aí vai me dar a corrente que vai estar saindo, que é a corrente IE. Então, aí eu fazendo a continha, quem é a corrente IB? Foi os 3 micro, que a gente teve no início, né, que ele deu na questão, e quem é IC? Os 450 micro que a gente somou, que a gente resolveu inicialmente, ok? Então, para me saber quem é a corrente IE, basta eu somar essas duas correntes, que vai me dar um total de quê? De 453 microamperes. Mais uma vez, volto a dizer, no caso aí, como os dois valores estão em micro, né? 3 micro e 450 micro, nós vimos que para a soma de potências, né? Quando a gente vai somar valores com potência de 10, essas potências têm que ser iguais. E como aí eu tenho 3 micro e 450 micro, ou seja, os dois têm a mesma potência, né? Que é 10 elevado a menos 6, então não precisa fazer nenhum ajuste aí, é só somar mesmo e manter o valor do prefixo. Então, somei a corrente 3 micro com 450 micro, isso me deu um resultado de 453 microamperes, ok? Então, lembre sempre, gente, a corrente no coletor vai ser a corrente que você colocado na base vezes o seu ganho. Não fique só focado em fórmula, pense só como eu estou falando, quantas vezes eu vou multiplicar quantas vezes o valor da base para me achar o corrente do GC, certo? Então, não fique pensando em fórmula, não. Pense no desenho, aí lembra do desenho que vocês vão estar entendendo como chegar no resultado. Então, como exercício para vocês estar treinando aí, usando essas equaçãozinhas, essas duas equaçãozinhas aí, que é a do ganho e a soma das correntes, né? Eu queria que vocês resolvessem esses exemplos aí, esses exercícios, certo? Eu vou estar resolvendo o primeiro e vocês vão tentar resolver o segundo, o terceiro e o quarto, certo? Qualquer dúvida é só me procurar, pegar meu telefone aí, que o pessoal, alguns alunos já mandaram mensagem e eu tento explicar a vocês, quem tiver com dúvida. Mas aí, junta com as atividades que já foram passadas nas últimas aulas e vocês vão me entregar junto. Então, só são 3 continhas simples, não tem complicação nenhuma. Eu vou estar resolvendo a primeira e vocês vão resolver essas 3 e me entregar assim que a gente voltar, ok? Então, gente, a primeira questão ele fala o seguinte: um transistor tem uma corrente de emissor de 10 miliamperes e a corrente no coletor é de 9,95 miliamperes. Qual é a corrente da base? E agora? Né? Como é que eu faço para resolver isso aí? Ele quer saber qual é a corrente na base. Ele também, né, quer saber quem é o ganho. Não falou em ganho não, mas a gente pode calcular esse corrente, calcular o ganho também, certo? Então, não tá pedindo aí, mas eu vou calcular o ganho também. Então vamos lá. Ele me dá o que é que ele me deu aí na questão. Ele me deu a corrente do emissor, que foi de 10 miliamperes, e me deu a corrente no coletor, que é de 9,95 miliamperes, né? Vamos pensar que esse transistor seja do tipo NPN, aquele onde a corrente B entra e a corrente C e E está descendo, né? Bom, então, para achar o ganho eu vou ter que fazer isso, né? Dividir corrente em C pelo corrente em B, mas eu não tenho corrente em B, então eu acho ela primeiramente. Então, como a gente não tem IB, vamos encontrar através da relação. Aquela relaçãozinha dizia o quê? Que as correntes que entram é igual a corrente que sai. Quem eram as correntes que estavam entrando, né? Voltando lá naquele slide, a gente tem corrente B mais a corrente C, me daria a corrente IE, ok? Mas como eu quero saber só quem é IB, né? Nessa equaçãozinha, eu passei o IC para o outro lado como negativo. Por isso que eu vou ter aqui embaixo, ficou IB igual a IE menos IC, né? Seria IB mais IC igual a IE, mas aí eu passei o IC para o outro lado, então o IB agora é o que me interessa. Então, quem vai ser IB? Vai ser minha corrente IE, que é 10 miliamperes,
menos a corrente C, que é 9,95 miliamperes. Eu botei, em vez de milho, botei o 10 a menos 3, né? Para vocês entenderem o que eu quero fazer agora. E aí aquela coisa, eu tenho potências, mas a mesma, como é que fala? Ele tem a mesma base, né, que é 10 a menos 3, 10 a menos 3, então para fazer essa subtração, basta fazer 10 menos 9,95, que daria 0,05. E aí eu vou conservar minha base 10 a menos 3. Lembrem que soma e subtração, eu só faço subtrair os valores e conservar minha potência. Bem, encontrei B. Então, se eu quiser saber agora quem é o ganho desse transistor, né? Basta pegar agora, dividir minha corrente do coletor, que é de 9,95 miliamperes, pela corrente na base, que eu achei de 0,05 vezes 10 também a menos 3. Então, vejam que agora eu vou ter uma divisão. Então, eu lembro como era a divisão, né? Eu vou pegar aqui e dividir os valores que eu tenho. 9,95 dividido por 0,05. Isso vai me dar um valor de 199. E aí lembra da potência, né? Que eu vou passar esse 10 a menos 3 que está embaixo para cima como mais. E aí no final eu vou ter um expoente de 10 elevado a 0. Ou basta cortar essas duas potências, né? Como eu tenho 10 a menos 3 em cima, 10 a menos 3 embaixo, eu vou eliminar os dois e eu vou ter apenas só a divisão de 9,95 dividido por 0,05, ok? Se você dividir aí, faz essa continha aí na calculadora de vocês, vocês vão achar um valor de 199. Então, esse transistor, ele tem um ganho de 199, né? E lembra que ganho não tem unidade, né, de medida, ele é uma grandeza adimensional. Não tem unidade como a corrente, que é ampere, né? Então, o que eu estava falando a vocês anteriormente sobre essa questão dos valores, gente. Então, você está fazendo uma conta dessa. Aí, vamos supor aí que eu achasse, hipoteticamente, fizesse a conta e errasse no meio do caminho e achei um valor de 1,99. Aí, eu pergunto a vocês, faz sentido um ganho desse? Como eu falei pra vocês, o ganho geralmente é de 100, é de 200, 300, até 800, como a gente viu anteriormente. Então, faz sentido eu achar um ganho de 1,99. Então, quando vocês fazem esse tipo de conta e acharem o valor do ganho nessas faixas assim muito baixas, refaçam as contas, revejam para ver se vocês não erraram nada, certo? As correntes sim vão estar assim, mili e micro, porque são correntes baixas. Mas o ganho não, o ganho tem que ser um valor razoável, né? Acima de 100, né? Um valor de 100, 200, aí vai. Então, tentem fazer esses outros exemplos, certo? Se baseando nesses dois exemplos que eu fiz esse, fiz o anterior, eu fiz o exemplo e agora esse exercício, então tentem fazer com calma, qualquer dúvida vocês me procuram. Então é isso, gente, né? A gente chega mais no fim de mais uma aula, certo? Então já a gente viu sobre esse novo dispositivo, que é o transistor. Para alguns vai ser um pouco complicado o entendimento, né? Mas assim, eu gostaria que vocês tentassem resolver esses três exercícios que eu deixei. E qualquer dúvida é só vocês me procurarem, que estarei aqui para tirar dúvidas de vocês. Ok? Boa sorte aí.